Oi gente, meu nome é Mariana e esse é o canal Por Paixão, onde eu falo sobre livros e mercado editorial. Hoje eu vim falar sobre uma das minhas mais recentes leituras, que foi esse livro aqui, Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McQuiston. Esse livro foi publicado pela editora seguinte com a tradução do Guilherme Miranda e apesar da capa fofinha, ele não é um livro adolescente, ele não é um Young Adult, ele tá mais pro New Adult. Nesse livro a gente vai conhecer o Alex Claremont Diaz, que é o filho da primeira presidenta dos Estados Unidos e do príncipe Henry da Inglaterra. Os dois se conhecem há algum tempo por causa dos seus respectivos pais, né? Por causa dos seus encontros institucionais, vamos dizer assim, né? Eles se encontram sempre nos eventos mais importantes. E o Alex tem meio que um ranço, né? Não bateu bem assim. Tem um ódiozinho, algo desse tipo. E o ranço do Alex só aumenta porque eles dois, o Alex e o Henry, são muito comparados na mídia fofoqueira, né, entre pessoas importantes. Mas tudo vai ter que mudar, ou vai ter que parecer que mudou, quando o Alex se encontra com o Henry no casamento real britânico do irmão do Henry, o Philip, e acontece uma cena memorável. Memorável tanto para os leitores quanto para a imprensa fofoqueira. Em um certo momento da festa de casamento, eles dois caem em cima do bolo e as fotos captaram como se eles estivessem brigando. E como isso seria um desastre diplomático, eles vão ter que parecer que são melhores amigos, né? Vão passar um fim de semana juntos. E aí a história começa a se desenvolver. Esse livro foi lançado no ano passado e desde o lançamento dele eu tava morrendo de vontade de ler. O hype dele no Twitter foi bem grande, todo mundo falava super bem e eu queria ver, né, qual era desse livro. E gente, o hype é real, o hype é válido, porque esse livro é incrível. Ele foi pra lista de melhores do ano, com certeza, porque eu amei muito essa leitura. Essa história é um pouco clichê, mas com certos adendos, assim, muito interessantes. O fato de eles dois viverem uma vida política, o fato de eles dois terem, tipo, responsabilidades diplomáticas, o fato de eles dois serem tão importantes para seus respectivos países, faz a história se desenvolver de um jeito diferente. Tem uma tensão a mais, tem circunstâncias diferentes. Ele é um livro de quase 400 páginas que passa voando. Sério, eu li esse livro em 3 dias porque eu tinha que trabalhar. Porque se eu não tivesse que trabalhar, saudades minha adolescência, eu passaria o dia lendo ele e leria em um dia só. O livro é incrível e interessante, tanto pelo relacionamento amoroso que se desenvolve, quanto pelos outros relacionamentos que existem no livro, né? A relação do Alex com o Henry, a relação do Alex com ele mesmo, a relação do Henry com ele mesmo, a relação dele e os dois com suas respectivas famílias, as relações dele e os dois com os seus amigos, as relações de amizade, as relações familiares. É tudo incrível, sério, eu gostei demais de como tudo é criado, desenvolvido. Todas essas relações criam uma rede de apoio. Incrível, gente, sério. Acho que essa é a melhor coisa do livro, o jeito como os personagens se apoiam. Eu quase me debulhei em lágrimas em algumas partes desse livro, mas tem uma parte específica que uma certa personagem, ela apoia o Alex. E você não espera que ela apoie o Alex, porque tem muita coisa em jogo, mas ela apoia sem nenhuma hesitação. Ela simplesmente decide apoiá-la e vai fazer de tudo para que isso dê certo. Os personagens desse livro também conversam por e-mail. E assim, pode parecer algo normal, algo banal, mas sei lá, me veio uma nostalgia dos livros da Meg Cabot, sabe? E eu amo esses livros da Meg Cabot, em que os livros são narrados por meio de e-mails. E me deu essa nostalgia e eu amei tanto. E nessa história tem tanta coisa incrível nesses e-mails. Gente, esse livro tem menção a Alexander Hamilton. Se você é tão fã de Hamilton quanto eu, se você amou esse musical do Lin-Manuel Miranda e leu esse livro, você vai sentir, eu tenho certeza que você vai sentir a mesma emoção que eu senti. Ele se passa no mundo contemporâneo, um mundo contemporâneo levemente diferente do da gente, mas tem muitas coisas muito iguais
para que você não se pegue pensando por que a gente não tem isso. Também é incrível perceber a sensibilidade da coisa toda, sabe? Porque assim, o Alex e o Henry também, mas como o ponto de vista é do Alex, mesmo sendo em terceira pessoa, ele é uma pessoa pública, sabe? Ele não tem as mesmas liberdades que nós, réis mortais, temos. A vida dele dá uma guinada, né, quando a mãe dele é eleita, e a vida toda dele tá em volta nessa coisa política. Ele tá com os 2 pés dentro desse assunto. Ele gosta muito, ele se vê na política. Então ele tem algumas reservas, né? Ele tem anseios diferentes. É muito bonito, por exemplo, quando ele vai na casa do pai dele. Na verdade, acho que não é a casa do pai dele, acho que é a casa de campo, algo assim. Enfim, ele vai para um local diferente. Ele vai passar um fim de semana lá nessa casa que é meio fora de tudo. E o que ele descreve, sabe, o que ele sente naquela casa, eu gostei demais, sério. Eu me emocionei pensando no que ele tava sentindo, sabe? São momentos até comuns, né? Não tem nada assim que, meu Deus, isso aconteceu. Não, são momentos comuns. Mas não é comum pra ele, né? Ter aquele momento de lazer, aquele momento de paz, aquele momento em que ele não precisa se preocupar em ser alguém além dele mesmo, é incrível. E assim, não é nem que ele se incomode em ser essa pessoa política, né? Como eu disse, ele realmente gosta de estar dentro da política. Mas eu percebi essas nuances, né? Da personalidade dele, dos desejos dele, né, de como ele se sente dentro e fora desse assunto, dessa esfera política. Inclusive, essa parte política dele também é muito interessante, né? Por que ele quer entrar para a política? Por que ele não se incomoda com isso? O que é que ele anseia com isso? O que é que ele deseja com isso? É muito bonito, é muito interessante, eu gostei demais. Eu acho que a autora criou personagens muito carismáticos. Todos eles, não só o Alex e o Henry, mas a família deles e todos os problemas que acontecem, eles são muito bem colocados. Às vezes são problemas assim, mais públicos, né? Que os personagens precisam da ajuda de várias pessoas para resolver. E isso é muito bem construído, muito bem colocado. E às vezes são problemas mais internos, que os personagens precisam resolver com eles mesmos. Isso também é incrível. Eu sempre pensei que histórias assim muito específicas, né, de um estado, de um país, né, de uma localidade específica, não iria ser recebida da mesma forma ou ser sentida da mesma forma. Eu acredito que eu perdi alguns detalhes dessa história porque eu não estou inserida, né, na cultura e no cotidiano dos Estados Unidos, como os personagens estão, como funcionam as eleições lá, porque o Texas é tão importante, como as pessoas se locomovem entre estados, enfim, são alguns detalhes que talvez eu, como brasileira, não tenha pego. Mas eu tive certeza com esse livro de que boas histórias são sentidas independente da sua localização, da sua nacionalidade, de onde você vive, sabe? Porque eu posso não ter pego esses detalhes, né, específicos dos Estados Unidos, mas eu com certeza me emocionei e me relacionei e me senti acolhida do mesmo jeito que o Alex sentiu, do que o Henry sentiu, do que outros leitores americanos provavelmente sentiram também. Eu fico pensando se algum dia esse livro vai ser visto de forma diferente, sabe? Será que algum dia nós veremos a monarquia britânica de forma diferente? Será que um dia as eleições dos Estados Unidos vão ser diferentes? Eu acho que esse livro vai ser um livro muito interessante de ler daqui a algumas décadas. Mesmo que algumas coisas não mudem, outras coisas com certeza mudarão. E vai ser muito interessante fazer essa releitura com esses novos olhos. Eu acho que é isso, gente. É sempre difícil falar dos livros favoritos, né? Tem tanta coisa pra se falar, mas ao mesmo tempo você não quer dar a história inteira, porque você quer que os outros tenham as mesmas sensações que você teve ao ler. Então eu termino esse vídeo dizendo que eu recomendo demais essa leitura. Como eu disse, virou um dos favoritos do ano. Sério, eu gostei muito. Lembrando que o livro não é Young Adult. Aqui atrás do livro mesmo tem dizendo que ele é recomendado para maiores de 16 anos. Eu esperava que ele fosse bom realmente por causa do hype, né? Muitas pessoas estavam falando que era um livro muito bom realmente, mas eu não esperava que ele fosse tão bom. Eu não esperava que ele virasse favorito e eu não esperava que ele fosse tocar em assuntos tão importantes.
tão atuais. Me conta aqui embaixo se você já leu e gostou tanto quanto eu, se ele virou favorito pra você também. E é isso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar seu like nesse vídeo se você gostou dele. Eu fico por aqui, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau!